Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Wyden Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquiraz. 85 9 88 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9. Muito bem, para você, meu amigo, para você, minha amiga, estamos aqui, mais um Tamo Junto em Cristo, é o seu podcast catequético, podcast aqui da paróquia de São José de Ribamar, podcast que é fruto do amor de Deus em nossa igreja, pela intercessão do Sagrado Coração de Jesus e de São José de Ribamar, estamos aqui juntos, reunidos mais uma vez, né? E hoje, com a graça de Deus, nós estamos recebendo ela, né? Dilene Façanha. Bem-vinda, Dilene. Obrigada. Dilene, como nós estamos aqui, né, juntos em mais este momento da igreja, nós agradecemos a sua participação aqui agora. Ela que veio falar um pouco para nós do ano jubilar dos 75 anos da caminhada da Mãe Peregrina no Brasil, né, Dilene? Primeiramente, fale quem é Dilene Façanha. A Dilene, eu hoje sou, né, a coordenadora arquidiocesana da campanha da Mãe Peregrina, que é um movimento do apostolado da Mãe Rainha, e esse apostolado é uma parte de todo o Schanstatt, né? Porque nós temos o movimento apostólico de Schanstatt, que é a origem, e a campanha está dentro do movimento de Schanstatt. Mas eu fui inicialmente missionária da Mãe Rainha, né, desde o princípio. Primeiro, recebi a mãe, através da minha mãe, lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Então, eu conheci o movimento através da minha mãe. E aqui no Aquiraz eu passei a ser missionária, depois passei a ser coordenadora paroquial, depois fui para a coordenadora de região São Pedro e São Paulo, e atualmente eu estou como coordenadora arquidiocesana. Olha só, muito bom. Dilene, hoje na nossa conversa, né, no nosso episódio de hoje, nós estamos no mês comemorativo, né, dos 75 anos, né, do jubileu da caminhada, né, da campanha da Mãe Peregrina. Para que a gente possa entender, os nossos, né, internautas também, como surgiu este movimento aqui no Brasil, quais foram, né, toda essa delicadeza, né, de criar este movimento muito lindo da igreja, que é a Mãe Rainha. Eu, particularmente, eu aprendi, né, com a minha sogra, ou melhor, com a avó da minha esposa, a caminhar com a Mãe Peregrina, né, com a Mãe Rainha, onde todo dia 18 ela faz questão de ter o texto em honra à Mãe Rainha. E é uma missão de vida para ela. Né? Então, conte para nós aí como foi que tudo surgiu. Inicialmente, o movimento, né, que envolve a Mãe Rainha, ele iniciou na Alemanha, né, com o sacerdote Padre José Kentenich. Foi dado como data de início 18 de outubro de 1914. O Padre Kentenich, ele desde pequeno, né, ele foi consagrado à Mãe de Deus, porque ele era filho de uma senhora de família que tinha poucos recursos. Ela engravidou, né, e ela não tinha condição de dar totalmente o sustento a ele. E para ele ter bons estudos, que era o desejo dela naquela época, ele levou ele para um orfanato. E aos 9 anos, ao entrar nesse orfanato, ela entra na capela desse orfanato e vê uma imagem, né? E nessa imagem
ela tinha no pescoço um cordão com uma medalha de Nossa Senhora, ela tira e consagra o Padre Quentin aos 9 anos, né? A Mãe de Jesus. Eu entrego o meu bem mais precioso que eu tenho. E faz a consagração dele. Então, o Padre Quentin foi consagrado desde os 9 anos. Quando ele foi fazer a primeira Eucaristia, ele já tinha certeza de que iria ser sacerdote. Então, ao comungar pela primeira vez, ele já pensou que ia ser sacerdote e assim prosseguiu a vida dele, né? E aí ele foi ser sacerdote e ao ser sacerdote, né, ordenado sacerdote, ele tinha um problema pulmonar, ele queria fazer missão na África, porém não foi permitido por causa desse problema de saúde. E determinaram para ele tomar conta dos seminaristas, né, lá na Alemanha. E ele passou a tomar conta numa época difícil, os seminaristas também em conflito com a rigidez do seminário, né, dos palotinos, porque ele fazia parte dos palotinos, e colocaram o Padre Quentin para tomar conta desses seminaristas. E o Padre Quentin foi e chegou lá com um pensamento diferente. Um sacerdote acolhedor e amigo, e se colocou à disposição dos seminaristas. E com isso ele ganhou a graça dos seminaristas, porque ele viu algo diferente. Não estão chegando aqui para determinar regras, estão acolhendo, né? Então, assim, o Padre Quentin começou a caminhar com esses seminaristas e eles faziam oração em um campo lá, né? Que chama-se Schanstatt, na cidade de Schanstatt, que é o nome do movimento. Schanstatt significa belo lugar. Olha só. E aí tinha uma capela. Essa capela, ela vivia fechada, estava desativada e era uma capela de São Miguel, certo? Nessa capela, ele fazia, né, todo o trabalho com os seminaristas, às vezes até no campo, porque ele não tinha um local específico para trabalhar com esses seminaristas, e lá guardava-se o material do jardineiro. E na conversa eles tiveram, né, lá e o próprio jardineiro, de pensar, de pedir autorização para ele ir evangelizar esses seminaristas, formar os seminaristas na capela. Eles deram entrada, fazendo essa solicitação para os palotinos, e que administrava a capela, e foi liberado. Aí ele começou a fazer o acompanhamento deles lá. E o Padre Quentin começou já, né, trabalhar com esses sacerdotes sobre a Mãe de Deus, né, Maria. E ele, através disso, ele entende que esses seminaristas precisavam conhecer mais a vida de Maria e se consagrar à Mãe de Deus. Porém, a Mãe de Deus ainda não estava lá dentro da capela. Não existia imagem lá, né? Quando vem a Primeira Guerra Mundial, e aí os seminaristas são selecionados para ir para a guerra. Padre Quentin se colocou à disposição para que os seminaristas não fossem, mas não aceitaram devido à questão pulmonar dele. E os seminaristas foram escolhidos. E aí o que foi que ele sugeriu para os seminaristas? Que eles entregassem a vida deles em oração, sacrifício, amor, tudo que eles fizessem por amor à Mãe de Deus, eles colocassem como capital de graça. O capital de graça, Edilene, é onde você deposita os seus pedidos, né? Sacrifícios, agradecimentos, né? As penitências, sofrimento, o que você deseja alcançar, você entrega, né? E pede à Mãe que esses capitais eles se transformem em graças, né? E essas graças ela vem para todos, não é para aquele só que está depositando. E a partir daí o Padre Quentin sugere fazer a aliança de amor.
E a partir disso, né, que foi no dia 18 de outubro de 1914, eles se consagraram pela primeira vez através da Aliança de Amor, antes de ir para a Primeira Guerra Mundial. E aí foi a partir daí que surgiu, né, esse movimento de Schanstatt. Em seguida, eles disseram, vamos escolher uma imagem para a capela. Né? Qual imagem? Um sacerdote muito amigo do padre Kentenich, sabia muito da caminhada dele, caminhando pela uma cidade da Alemanha, vê uma imagem da Mãe de Deus pintada em um quadro e achou muito bonita e semelhante àquilo que o padre Kentenich pregava, caminhava, né? Que era a Mãe de Jesus com um filhinho no braço. E aí leva. Quando leva, a imagem é muito bem aceita por eles, né? E aí foi votado por eles, eleito por eles essa imagem, né? Até então ainda não tinha o nome, né? E aí ela se estabeleceu. Por que a gente diz que se estabeleceu? Porque em Schanstatt não é um milagre, né? Não se teve um vidente, né, particular, aquele que vai ter a visão. Lá não, a mãe se estabeleceu através de graças entregues por esse seminarista e pelo padre Kentenich. Nós vamos entender que aqui vai se tornar um santuário de graças para o mundo a partir daquilo que nós depositamos. A mãe vai dar sinais de que ela quer se estabelecer aqui. E foi através disso, os primeiros sinais, justamente os sacrifícios dos seminaristas na Primeira Guerra. Olha só, então foi uma questão de consagração para que eles pudessem passar pela guerra, né? Exatamente. Para você eu entendi que Padre Kentenich, ele teve essa graça, né? Teve essa luz do Divino Espírito Santo, porque ele sabia do que estava à espera, né? Para eles. Então, nada melhor do que se blindar, se revestir. E a gente conversando em off, ele também pregou dentro do campo de concentração, não foi isso, Dilene? Isso. Quando aconteceu a Primeira Guerra, né, e estava terminando a Primeira Guerra, os seminaristas, né, vários sobreviveram, alguns realmente morreram em sacrifício lá na guerra. Eles entregaram tudo que eles faziam lá. Se eles não tinham o que comer, eles entregavam em sacrifício. Se eles ajudavam a carregar um que tinha sido baleado para poder tentar salvar a vida daquele, mesmo que eles se arriscassem a vida deles, eles colocavam tudo em capital de graça. E isso eles escreviam e mandavam para o padre Kentenich, que estava lá dentro do santuário, né? Que ele queria que aquela capelinha se transformasse em um santuário, através do quê? Da quantidade de graças, né, que dali sairia. Claro. Né? E que aí foi feito o primeiro documento de Schanstatt quando eles voltaram, né? E foi estabelecida a data de fundação do movimento, porque ele entendeu que ali foi realmente as graças, né, que vieram para o santuário. E nisso, o padre Kentenich vai chegando depois de um período, a Segunda Guerra Mundial. Novamente, período de guerra, período, né, de conflitos, né, a própria igreja sendo perseguida, né, e quando chega a Segunda Guerra, vem o período do nazismo, né, e da perseguição à igreja. E o padre Kentenich foi um dos, como vários sacerdotes, né, da igreja, ele foi um dos que foi para o campo de concentração. Né? Nessa época, já perto de 1940, ele vai para o campo de concentração e o padre Kentenich poderia nem ir, porque ele poderia chamar um médico que avaliasse a saúde dele e desse um atestado que ele não teria condição de ir. Isso. Mas ele disse, não, eu entrego, né, em sacrifício para que os seminaristas fiquem. E aí ele foi, né, para o campo de concentração. Lá ele ficou em torno de quase 4 anos dentro do campo de concentração e sobreviveu, né? Quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, que foi o fim do nazismo, né?
Olha só, muito bem. Gente, estamos aqui conversando com Dilene Façanha, ela que está aqui conosco, participando de mais uma edição do Tamo Junto em Cristo, né? Dilene, eu fazendo aqui algumas pesquisas e tem algumas frases muito inspiradoras. Essa frase, nada sem ti, nada sem nós, Sim. dele, né? Então, como é que a gente pode interpretar na nossa vida, né? A missão de Padre Kentenich, que deixou aqui para nós essa devoção, este amor à Mãe Rainha. Como é que a gente pode interpretar esta frase? O capital de graça, né? Através da aliança de amor, a gente faz um compromisso, porque a aliança de amor é uma consagração à Mãe Rainha. Uhum. A gente faz um compromisso, né? E nesse compromisso, lá tem escrito, a gente depositar a nossa vida, né? Sacrifícios, ter uma vida de oração e, através do capital de graça, a gente entregar a nossa vida. Isso. Então, a mãe vai ter a gente gravado no coração e nós vamos ter a mãe gravada no nosso coração. Uhum. Então, como nas bodas de Canaã, né? Porque o capital de graça, a mãe de Deus, estava lá Jesus e ela, e acabou o vinho, né? E o vinho bom. E encham as talhas. Uhum. E ao encher as talhas de água, Jesus fez seu primeiro milagre, através da mãe, e ela diz, faça tudo o que ele vos disser. E as talhas se transformam em vinho bom. Né? Então, o nosso capital de graça, existe essa representação bíblica, porque tudo no movimento, né, inspirado através também da palavra de Deus. E o capital de graça é isso, é a gente depositar, né, na talha, as boas obras que nós fazemos e os sacrifícios. O que são as nossas boas obras, né? Eu faço uma oferta de uma roupa para uma pessoa pobre, eu dou um alimento para ser doado para as pessoas, né, que têm necessidade. Eu estou passando por um processo de adoecimento. Eu entrego aquele sacrifício daquela minha doença no capital de graças. Eu estou passando por um processo de aprovação para aquilo que eu desejo. Eu estou em conflito na minha vida e eu peço à mãe que ela opere. E aquilo eu entrego em capital de graça. Até um terço que eu rezo em prol de um falecido, de um doente, né? Eu estou entregando à família, a santificação da minha família, né? Eu estou lá no meu matrimônio. O matrimônio não está bem, está havendo conflitos, discussões. Eu entrego o meu matrimônio no capital de graça e peço à mãe. E a gente faz o capital de graça, né? Como? Eu não cedendo aquilo que vai prejudicar o meu matrimônio. Um exemplo, tá lá o casal começaram a conversar e iniciou uma discussão. Se eu tenho o entendimento, a esposa tem a aliança de amor e tem o entendimento do que é o capital de graça. O que ela vai fazer? Ela vai silenciar. Como Maria, né? Como Maria. Ela não vai querer ter a razão, ela vai querer ganhar a graça. Então, ela vai depositar aquilo. Mesmo que você tenha a impulsividade humana, você vai depositar ali para Maria. Né? Controlar a impulsão. Isso. E isso é o quê? É o nada sem vós, que é a mãe de Jesus. Mãe, eu não vou fazer nada sem vós. Então, eu sempre digo, né, quando eu estou falando com os meninos assim, não perca o capital de graça, né? Entregue a mãe e recue. É verdade. Isso não perca o capital de graça. E a mãe de Deus, ela quer a nossa participação como Jesus, né, na obra de salvação. Verdade. Porque para nossa santificação, né, ela diz, nada, né, sem nós.
Por quê? Porque o nada sem nós, ela não quer fazer nada sem a gente. Claro. Né? Por quê? Porque ela quer que a gente participe, porque o capital de graça é um caminho de salvação para a família, para a pessoa, né? Para todos nós, para toda a igreja. E todo o capital que a gente entrega, ele vai se transformar em graças para toda a humanidade. Não é para aquela pessoa que está depositando, porque volta para nós. Mas ela que tem, né, o poder da distribuição através do seu filho. Isso. Né? Isso. A gente entrega esses capitais e ela transforma em graça para toda a humanidade. Então, esse aqui é o nada sem vós, que é Maria, e o nada sem nós, que somos nós. Interessante. Falando já nesse contexto, né, de entender o que é o capital de graças, para a gente ter esta aliança, né? No caso, a pessoa se debruçar e pedir, olha, eu quero ser consagrado à Mãe Rainha através da aliança de amor. Como é que nós podemos nos prepararmos? Porque não é nada, gente, não é nada assim, que você, eu vou ali porque eu vejo um grupo de pessoas rezando e vou lá e vou participar, não é assim. Né? Como é que a gente deve se comportar, primeiramente, Edilene, para poder receber esta consagração da aliança de amor da Mãe Rainha? Olha só, essa primeira aliança foi feita pelo padre Quentin com os seminaristas, né? Então, a gente voltando um pouquinho aqui na história, o que acontece? O padre Quentin estava dentro do campo de concentração de Dachau, né? Então, lá, muitos sacerdotes, ele fazia toda a evangelização sacerdotal, mesmo correndo risco de vida, né? Que depois, em um outro momento, a gente pode falar sobre essa questão. Mas o que acontece? O primeiro capelinha já existia, né? Lá em Schanstatt, né? E aí, na Alemanha, as irmãs, por orientação do padre Quentin, saem para expandir o movimento, levar, né, o movimento para outros países. Então, elas saem para Uruguai, Paraguai, Argentina, né? O primeiro foi onde? Uruguai. Quando as duas irmãs chegam lá, ela sente falta do santuário, porque elas tinham oração, missas todo dia, e aí elas pensam em construir um igual ao santuário inicial. Aí foi quando começou a nascer os santuários filiais. E a partir daí, essa aliança de amor, ela começou a se expandir, né? Por quê? Porque foi através da mãe, né, que começou a se fazer essa aliança para outras comunidades, né? Quando o padre Quentin sai de Dachau, né, ele começa a formar os grupos, né? E os caminhos, os ramos, aliás, a partir da Primeira Guerra, né? Que quando o seminarista volta, ele já começa a formar os ramos dentro de Schanstatt, né? E isso as irmãs já estavam também no Uruguai. Lá no Uruguai, né, elas fazem um santuário. E a partir daí começa a divulgação para o mundo da aliança de amor, né? Então foi o primeiro santuário... Depois de Schanstatt, né? Saindo de Schanstatt, foi o primeiro em Uruguai. Foi o primeiro em Uruguai. E do Uruguai, e aí o padre Quentin Schintendra, ainda dentro do campo de concentração, disse: a mãe está cada vez mais aceitando os capitais de graça. E aí é quando ele entende que a Mãe de Deus realmente está agindo para que Schanstatt se torne, né, um santuário, né, o santuário se torne realmente um santuário de graças, né? E aí ele entende que a Mãe de Deus quer operar em vários locais. E a partir daí, desse primeiro santuário, ele vai e diz, então, os próximos que forem fundados vão ser iguais a esse primeiro, que as irmãs tiveram a ideia de fazer. Então, todos os santuários, aí o segundo foi no Brasil, filial, em Santa Maria, que é onde nós temos a origem da campanha da Mãe Peregrina, e através da campanha da Mãe Peregrina, a gente vai e faz a aliança de amor,
Então, assim, encurtando um pouco o caminho do que a gente quer explicar para chegar na aliança de amor, como nós fazemos a aliança de amor? O caminho de abertura geralmente é através da campanha da Mãe Peregrina, né? Que nós temos hoje no Brasil e nos 5 continentes do mundo, né? E a Mãe Peregrina, ela traz para a gente toda uma história de caminhada, de dedicação de amor, o Nada Sem Nós, o Nada Sem Vós, e aí vem o curso da Aliança de Amor. O curso da Aliança de Amor, ele tem uma média de 9 formações, para a gente entender tudo desde o princípio, porque a Aliança de Amor, se nós formos, né, puxar pela história, né, da humanidade, no Antigo Testamento, Deus fazia aliança de amor com os profetas. Isso. Não é isso? Isso. Pronto. E no Novo Testamento, a aliança de amor foi com Jesus. Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. Né? E aí, a aliança de amor, né, para essas novas comunidades, que foi o que o Padre Kentenich entendeu, né, que nossa consagração era através da aliança de amor, nessas novas comunidades, né, que vem através do Novo Testamento. Então, a gente se consagra à Mãe Rainha para a gente chegar até o Filho, né? Através da aliança de amor, que é um tipo de consagração. Olha, né? Só. A Mãe de Deus. Muito bem. Com toda essa história, eu vou me consagrar a ela, né? Que já sou consagrada a São José, né? E assim, isso. Olha, a vida da gente se transforma. E Fagner, assim, nessa aliança de amor, né? Com essas 9 formações, a gente sela a aliança que a gente chama, né, de amor através de uma missa, né? Nessa missa a gente vai fazer as promessas, né, da aliança de amor e recebe uma medalha, né, de consagração, que essa medalha ela foi feita exclusivamente e desenhada dentro dos princípios de Schanstatt, né, com a Mãe Rainha, e essa medalha é a medalha conhecida como a medalha de aliança de amor, né? Que é essa medalha, eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Que está escrito que um servo, né, de Maria jamais perecerá. Certo? Então, está escrito em latim, né, um servo de Maria jamais perecerá. E aqui na frente é a mãe de Jesus, certo? E aqui atrás da medalha tem todo o histórico do Schanstatt, né? Que é o primeiro santuário que nasceu, né? As árvores que são os pinheiros, né? Que existe lá em Schanstatt, na cidade de Wallendar, na Alemanha, né? Então aqui tem toda a história de Schanstatt, tem a cruz, tem o olho do Pai, que é Deus que está acima de nós, olhando por nós, né? A cruz, certo? Tem o santuário, a árvore e tudo o que pertence, né, a Schanstatt, representada aqui na aliança de amor, que a gente faz, né, com a Mãe de Deus, e nós acreditamos piamente, né, que um servo de Maria jamais perecerá. Olha só, e assim, para cá, para a paróquia São José de Ribamar, já tem um certo movimento já de muitos anos, né, Dilene? E aí a gente precisa entender que para receber essa consagração, precisa passar por todo este processo. Exato. Nós temos, Fagner, né, a partir de Santa Maria, vem a pessoa do João Luiz Pozzobon. Pronto. Né? O seu João Luiz Pozzobon, que esse ano, né, ele se tornou, ele era servo de Deus e passou a ser venerável, né? Ele foi reconhecido por nosso Papa Leão XIV como um venerável, né? E para ser o venerável, ele precisa ter, né, uma vida heróica. Então, a vida dele toda foi avaliada para saber se ele realmente, né, se enquadrava como uma vida dedicada à igreja, à missão que ele assumiu, como uma vida realmente heróica. Porque antes ele foi declarado servo porque era o que não tinha nada contra a pessoa dele, né, para poder prosseguir o processo.
Muito né, bem. que é o Nada Consta. E a partir desse santuário de Santa Maria é que foi expandir o movimento da campanha. Mas a campanha, ela surgiu como? Né, para a gente chegar o que tem hoje aqui dentro do Aquiraz. Pronto. Né? Eu queria só que tu desse uma pausazinha para deixar... Porque a gente agora tem um momento, Dilene, de falar dos nossos colaboradores, né? Certo, segura aí tranquilo, que o negócio tá ficando bom. Excelente. Né? Olha, assim, é uma conversa que envolve, entendeu? Você já tem a devoção à Mãe Rainha, e quando você passa a conhecer toda essa atmosfera como foi feita, né? Através do Padre Quentnes, e agora com o diácono venerável João Luiz Pozobon, a gente fica aqui naquela expectativa. Mas só um instantinho, enquanto a gente fala aqui dos nossos colaboradores, agradecer a você que está colaborando com a gente, né? A você que deseja colaborar com o nosso projeto do Tamo Junto em Cristo, você pode entrar em contato conosco através do contato 981 40 6892 ou 987762600. Gente, é um projeto da igreja, da paróquia de São José de Ribamar, da Pastoral da Comunicação, que é para levar, né, até você conteúdos de relevância da nossa igreja, né? Pessoas que têm o dom, que têm aquele desejo de evangelizar, como hoje estamos recebendo a Dilene. E também agradecer já aqueles que já estão conosco neste projeto, né? Abraçar aqui a Barraca do Louro, tá? A Barraca do Louro que fica na Prainha, Barraca Pé na Areia, da nossa irmã Cris, né? Que ela está fazendo lá este projeto, né? Para levar aos turistas, aos moradores de Aquiraz e adjacências, a boa comida praiana, né? Aquela comida gostosa da praia, levar os filhos, os amigos, é Barraca Pé na Areia. Tá aí o contato, o Instagram, @barracadolouro_, e ao lado tem o Instagram para você fazer sua reserva, tá? É só apontar a câmera do QR Code. Bem, também trabalhamos em nome da JG Contabilidade. O Jorginho tá ausente, né? Mas o Jorginho é porque tá muito puxado lá nas atribuições da JG e ele pediu um tempinho, né? Né? Mas a gente compreende porque a gente sabe, né? É ossos do ofício, né? De quem é empreendedor. Então tá aí, JG Contabilidade, você quer colocar aí a sua empresa, né, dentro do que a contabilidade precisa. A JG tem uma equipe especializada para cuidar, né, da sua área contábil. Você que deseja fazer o seu MEI, né, declaração de imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica, entre em contato com a JG Contabilidade, 85 3361 2600 ou 85 987 76 2600. Ao lado aí o QR Code para você acessar as redes sociais. Também trabalhamos em nome da Widen, Polo EAD Parque da Prainha. Você que deseja fazer seu curso de graduação ou pós-graduação, são mais de 20 cursos de graduação à distância, tá? Reconhecidos pelo MEC, nota máxima, tá, gente? Tem aí também, né, o suporte da Widen, né, que é a Unifanor, está aqui em Fortaleza, uma das mais conceituadas universidades do Brasil, e a Widen aqui em Aquiraz está aqui para deixar você aí prontinho para o mercado de trabalho. Inscrições, entre em contato no WhatsApp 99281 6640, você fala com a Luísa, tá? No horário comercial. Tá bom? Então vamos voltando aqui. Dilene, agora o negócio tá também envolvente, né? Eu tô assim, cada palavra eu me arrupeio, porque a gente entende que é um movimento muito lindo da igreja. E todos os movimentos que a igreja tem é para converter o seu povo, né? E o padre, né, o padre Quentnes, ele foi bem inspirado, mais do que a gente possa imaginar. Porque, como a gente estava falando, né, foi tudo no tempo certo. Ele teve que buscar maturidade para poder colocar em prática, né, esta missão que foi confiada a ele, né? Certeza. Então, falando agora do diácono venerável João Luiz Pozobon. Quando veio aqui o movimento para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aí como foi que ele entrou em cena para poder expandir mais ainda este amor? Santa Maria, né, tem o primeiro santuário do Brasil, né, que é chamado Santuário Tabor, porque todo santuário em Xanxerê, né, ele tem uma missão. E a de Santa Maria é o Santuário Tabor, né, de Cristo. Então, o que acontece? Ao vir para o Brasil, o movimento começa, né, toda a caminhada, todo o trabalho de evangelização, né, da Mãe de Deus. E aí, ao chegar no Brasil, as irmãs trouxeram
uns santuários para poder rezar o terço nas famílias, né? Então isso é o marco lá em Santa Maria. Tinham pessoas conhecidas, elas vieram para poder divulgar o movimento e tentar expandir, né, para o Brasil. E aí, nisso, eles trouxeram 3 santuários, que são santuários maiores, que vocês veem aqui no livro, no ombro do venerável, né, diácono João Luiz Pozobon. Esse santuário ele pesava 11 quilos e uma das pessoas escolhidas foi o João Luiz Pozobon. Ele era um homem de família, ele frequentava a igreja diariamente, era um homem de missa, de oração. Então, era uma pessoa muito correta, reta, né, das famílias ali tradicionais de lá. E aí, a irmã entrega esse santuário ao João Luiz Pozobon. E diz para o João Luiz Pozobon caminhar 30 dias com esse santuário, rezando o terço. Ele podia levar o santuário às famílias, né, rezar o terço, e a irmã ainda diz assim, basta 30 dias, e o senhor não precisa ir todos os dias, em cada família. Mas João Pozobon, ao receber essa missão, ele pega o santuário e passa a ir todo dia em cada família, rezando o terço. Quando termina os 30 dias, através disso, ele já vinha em oração e ele vai entendendo, né, na inspiração divina, de que ele tinha que permanecer com a caminhada. Por quê? Porque era a evangelização das famílias. Porque a mãe começa a andar nas famílias. Então, o objetivo era o quê? A evangelização das famílias. E o seu João Luiz Pozobon, ele era um comerciante, agricultor, ele trabalhava, né, na agricultura, plantando. Ele tinha um comércio que era um armazém, vendia alimentos, né, aqueles alimentos de armazém, de quilo, de saca. Então, ele era um comerciante, uma pessoa comum, trabalhava, casado, muito bem casado, né, 7 filhos, educou os filhos dentro também, né, da igreja, né, seguindo também os princípios, né, os sacramentos da igreja. E o seu João Luiz Pozobon continua a missão além dos 30 dias. Ele avisa a irmã que vai continuar. A irmã, tudo bem, né? A irmã tinha vindo da Alemanha e passa a caminhar. Então, nisso, o que ele faz? Ele sai caminhando não só aos redores da casa dele, de onde ele morava. Ele sai caminhando para diversos locais. E a caminhada dele, ele ia em lugares distantes, ele ia a pé, né? A caminhada dele era a pé, não era num carro, não era numa moto, não era uma bicicleta, era a pé. Então, quando ele ia caminhar, e nessas visitas, as famílias diziam assim, nossa, eu só vou receber agora a mãe quando? Daqui, não sei, né, um mês, será que ela vem de novo? Por quê? Porque cada vez mais ele ia. Ele ia, e as pessoas gostavam de pedir, seu João, quando é que vem de novo? Quando é que vai voltar? Então, era ele e um santuário. Então, às vezes, ele chegava numa comunidade, aí ele juntava toda a comunidade e ia fazer a evangelização dele. Aí ele fazia o evangelho, ele rezava com a mãe, né? Ele falava sobre a mãe, ele tentava estudar, ele era um homem, né, que tinha pouco estudo, mas ele aprendia sobre os princípios que Padre Kentenich ensinava, né? A aliança de amor, ele seguia criteriosamente, né, a sua aliança de amor. E aí o que acontece? Essas pessoas ficavam sempre pedindo. Aí o que o venerável tem a ideia? De fazer santuários menores para irem às famílias e essas famílias poderem receber com mais frequência a Mãe de Deus. Aí ele vai numa marcenaria específica e o que seu João Luiz Pozobon identifica? Porque o santuário que veio de lá
da Alemanha, esse grande, né, com as portinhas assim que abre como um santuário mesmo, São João Posobon diz bem assim: vamos fazer um igual ao santuário. Aqui significa a campana, que é o sino que toca no santuário, e ao mesmo tempo a cruz acima do sino. E aqui é o santuário. Isso, porque o formato do santuário. Exatamente, porque o primeiro que veio, ele não tinha a campana e a cruz. Ele idealiza igualmente para ter a impressão do santuário. Por quê? Porque o santuário, o padre Quentens, né, através da aliança de amor, ele disse, olha, o santuário ele vai distribuir 3 graças principais, certo? O acolhimento espiritual, que é o colo da mãe, a mãe acolher seus filhos, né? A transformação interior, né? Que essa transformação é a gente passar pelo processo de transformação para a gente crescer espiritualmente, a gente se evangelizar, a gente ser melhor para o mundo, certo? Essa transformação que a gente passa, né? E fecundidade apostólica. Nós sermos seres que vamos levar a todo o mundo a palavra de Deus, fecundar através da mãe e levar a palavra de Deus. Então são essas 3 graças. E quando surgiu esses santuáriozinhos pequenos, que foram bentos lá de dentro do santuário, que foi idealizado, ele pensou, né, e tudo, para poder caminhar nas famílias, aí disse assim, então vamos colocar esse santuário caminhando a cada 30 famílias. Então era um santuário para 30. Então, aquelas 30 ia receber dentro todo mês, exatamente, né? Dentro daquele grupo de 30 pessoas, eu vou receber todo mês a mãe. Que até então, hoje a gente faz, exatamente, né? Paróquia, exatamente. Né? Aí foi quando começou a surgir a campanha, começou a aumentar e cada vez mais pessoas pedindo. Seu João Posobon, ele era tão inspirado que ele tinha um quarto que o filho dele, né, os filhos deles colocam na história, e tem toda a história dele escrita, e nesse quarto ele desenhava, né? E o seu João faz um desenho com a Mãe de Deus na parte de trás do avião. Aí prega no quarto dele o avião, né, subindo, e a Mãe de Deus, né, no caso a imagem da Mãe Rainha, em cima do avião. Que é aquele movimento de evangelização das famílias, que depois foi chamado Campanha da Mãe Peregrina, certo? Ia para o mundo. Então, aqui a gente precisa fazer uma diferença. Schanstatt, que é o primeiro santuário, que a origem é na Alemanha, foi o primeiro santuário onde a mãe se estabeleceu. É o santuário físico, a capela, né? Isso. Certo? E de lá a Mãe de Deus sai para evangelizar o mundo, né? Quando chega em Santa Maria, o venerável tem a ideia, a inspiração, né? Através do Espírito Santo, suas orações, suas visitas, de colocar a mãe para visitar as famílias. E a partir de Santa Maria, ele vai ganhando os estados do Brasil, e daqui veio pessoas de fora que conheceu e disse, eu posso levar para tal local? E nisso foi. Foi espalhando, e hoje nós estamos nos 5 continentes, né? Nós temos, que agora veio o jubileu dos 75 anos, 25 países participaram do jubileu, onde tem a campanha da Mãe Peregrina. E levamos representantes, né? Vieram todos os representantes. E nós também levamos. Isso, né? Foram 5 representantes aqui da Arquidiocese, né? Teve inclusive uma pessoa daqui do Aquiraz, né? Que foi o padre Nonato. Certo? Nós tivemos 4 pessoas também da Arquidiocese, então, ou seja, foram 5 pessoas aqui da nossa Arquidiocese representar, né, lá em Santa Maria. Porque, graças a Deus, o nosso movimento da Campanha da Mãe Peregrina, ele é muito bom aqui na Arquidiocese. Evangeliza muitas famílias mesmo. E aí, de lá veio, né, então, a partir daí, recebeu o nome Campanha da Mãe Peregrina. Ele recebia a ajuda também das irmãs para poder organizar tudo isso. Ele fazia sempre reunião. Ele tinha, o venerável, ele era de missa diária. Então, ele acordava, tomava aquele cafezinho,
que a esposa colocava, e ele já saía caminhando da casa dele para o santuário de Santa Maria, que foi construído depois com toda essa evangelização. E o padre Kentenich veio ao Brasil, conheceu ele, né? E o padre Kentenich disse: aquele que se arruma todo um dia para caminhar com a mãe, um dia será santo. Padre Kentenich disse: por quê? Porque ele, para levar a mãe de Deus, ele só saía se fosse assim. De terno, gravata, com essa bolsa, né? Essa malinha do lado, que ele colocava tudo nessa malinha, e a mãe no ombro, que pesava 11 quilos, né? Então, ele tinha uma caminhada, tanto que esse livro aqui, ele mostra, né? 140 mil quilômetros ele percorreu com a mãe de Jesus, né? Ininterruptamente, ele sempre tinha caminhado, recebeu o apoio da família, né? Muito, porque ele só conseguiu porque a família também era uma família que apoiava, a esposa apoiava ele, né? Abençoava ele antes dele sair, né? Quando chegava... Passava dias, né? Ele passava dias. Agora, ele só não deixava de vir na família no final de semana, Fábio, porque era sagrado. Sábado e domingo ele tinha que passar com a família. E aí ele voltava para casa, aí ele seguia o final de semana com a família, em almoço em família, missa em família, né? Tudo em família. Então, ele é um homem, né? Comum, um pai de família, que foi diácono e um verdadeiro evangelizador através da Mãe de Rainha, né? Ele assumiu essa missão para ele e que hoje está no mundo todo. E ao chegar, né, para nós aqui na Arquidiocese, as irmãs que vinham, que trabalhavam no santuário, elas saíam para levar também essa campanha nos estados. Porque seu João era o pai de família, comerciante, ele não tinha como estar saindo, né? Então, o trabalho das irmãs, que faziam parte do santuário de Santa Maria, elas foram levando para os estados e trouxeram para cá, né? Tem mais de 20 anos a campanha aqui na Arquidiocese de Fortaleza, e a partir das irmãs elas foram expandindo para as cidades. Né? Então, hoje nós temos na Arquidiocese, nas 9 regiões de Fortaleza, nós temos a campanha, né? Nas 9 regiões, que é administrada com a coordenação arquidiocesana. As regiões têm seus coordenadores de região e tem os coordenadores paroquiais e os missionários. Por quê? Porque o seu João entendeu que tinha que ter alguém responsável por essas famílias. Claro, Então, esse é o missionário. Isso. Que é a 30ª família. Então, a gente faz uma lista de 1 a 30. O 30º é o missionário. Então, quando ele monta essas 30 famílias, ele faz esse grupo de 30 famílias para receber a mãe, ele vai ser enviado como missionário. Aí tem as promessas do missionário. Ele vai para uma missa, né? Exatamente, tem toda uma preparação, ele precisa entender como é a caminhada da mãe, quais são as responsabilidades que tem dentro, né, da caminhada da mãe, nas famílias. Não é só a mãe passar de família em família, não, porque esse é um movimento apostólico, né? E no movimento apostólico nós temos não só a evangelização e a mãe chegar a fazer uma oração, né? A gente motiva as famílias a participar da Santa Missa. Por quê? Porque dia 18 de cada mês nós temos missa na nossa paróquia, né? Nós somos muito privilegiados, porque tem locais que não tem missa e as pessoas se reúnem, rezam um terço ou fazem uma celebração, né? E às vezes tem até local que não tem capela muito próximo, é muito distante. Então tem que se reunir naquela própria comunidade a cada dia 18, que nós chamamos de renovação da aliança de amor, que foi o dia que foi feita a primeira aliança, em 18 de outubro de 1914. E aí o que acontece? Essa renovação de aliança, o padre Kentenich entendeu que a cada dia 18 a gente precisa revigorar-se, né, através da mãe e renovar essa aliança, receber essas graças, né, e se renovar, porque nós sabemos que nós seres humanos, às vezes a gente pode cair, né, naquela esquecimento,
não seguir direito aquilo, não perseverar, às vezes passa por alguma dificuldade, né? E acaba esquecendo aqueles compromissos que tem. Então, isso é uma forma da gente estar né, se alimentando, né, espiritualmente e se fortalecendo através da aliança de amor. Todo dia 18. Né? E aqui no Aquiraz, as irmãs vieram inicialmente, foi acolhido pelos sacerdotes, aí foi, né, implantado a campanha aqui no Aquiraz, já tem mais de 20 anos. Hoje nós temos 31 missionários, cada missionário com 30 famílias. Com a sua capelinha. Exatamente. E o que acontece? Aí você multiplica 31, né, por 30. Então você já tem mais ou menos a ideia de quantas famílias a mãe peregrina. Né, nas casas. Ela chega dentro do conflito, ela chega dentro da fome, ela chega dentro daquele que está passando a necessidade, que teve um falecimento, que teve um adoecimento. A gente visita as famílias dos doentes, né? Recentemente nós tivemos uma senhora, né, que ela recebe, inclusive da minha lista, porque eu sou missionária, eu continuo como missionária, não deixei minha missão, né? E a mãe adoeceu. Nós fomos fazer visita, fortalecer a família em um momento de dificuldade também, né? E aí a mãe, ela entra em todos os lugares, né? Nas famílias, e esse missionário, ele recebe essa missão de também evangelizar, né? De caminhar com a mãe, de ir para a missa. E uma coisa que era importante, viu, João Pozobon? Essa malinha aqui que ele andava do lado, ele tinha um caderninho. E nesse caderninho ele anotava tudo. Nessa família aqui, porque a mãe evangeliza quem? A família. Então, o desejo dele era trazer a família para dentro da igreja. Isso. Né? Não é receber a mãe e ficar lá dentro de casa. E evangelizar só na família, né? Só dentro da família. Porque o primeiro núcleo é a família. Claro. Mas a família precisa estar na igreja. Por quê? Porque a igreja somos nós. Isso. Né? Então, aí ele pegava e dizia assim... São batizados, se tiver 5 meninas, ele saía, vendo quem era batizado e quem não era. Quem fez primeiro a Eucaristia, quem não fez. Né? Quem já fez crisma. Se tivesse um casal que não fosse casado, ele começava a evangelizar para se casar. Né? Para receber o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Então, assim, ele levava para a igreja. Ele levava serviço muito para a igreja, viu? O João Pozobon, ele era um verdadeiro missionário era mesmo. Inspirado, porque, assim, ele ter essa ideia, porque quantas visitas nós fazemos e nós não vamos verificar isso? Verdade. Né? Verdade. Isso era uma coisa peculiar dele. Né? Então, que ninguém pedia, né? Não, ninguém pedia. Ele fez por conta própria, ele tinha seu caderno, levava para a igreja, depois ele, se fosse necessário, ele marcava, levava a família, e assim ia. Era o trabalho dele, né? Também o diaconato, né? Que ele era diácono, né? Verdade. Muito bem, olha, a conversa está muito... Poxa, está muito envolvente, viu, Dilene? Eu fico cheio de alegria e graças por saber de tanta coisa magnífica e esplendorosa através, não só do diácono João Luiz Pozobon, também do padre Kentnis, né, de saber a tamanha importância da Mãe Rainha para nós, né, que eles foram dois instrumentos inspirados pelo Divino Espírito Santo para trazer, né, o amor da mãe para nós, né, e a gente também se envolver e ser também imitar eles, né, que jamais a gente vai ser igual, né, então mas é um espelho para nós, né, é um espelho, é um modelo, porque assim, a gente começa na oração do Santo Terço e tem algumas orações que a gente nem sabe de onde veio. Por exemplo, essa aqui: confio em teu poder, em tua bondade, confio em ti com fidelidade, né? Mãe, confio cegamente em toda situação, mãe, no seu filho e na sua proteção. Sua proteção. Essa oração da confiança, nós podemos até rezar, porque é uma oração, né, realmente para todos os momentos, né? O pessoal do movimento, ele todo, né, assim, conhece essa oração e faz, porque ela é uma oração para todos os momentos da nossa vida. Se você estiver numa aflição, você reza. Se você estiver numa necessidade, você reza. Se você estiver na alegria, você reza para poder agradecer a mãe. Né? É como se você estivesse a todo tempo ali com a mãe, né? Durante o dia da sua vida. Por quê? Essa oração foi feita pelo padre Kentnis dentro do campo de concentração. Né? Então, ele tem um livro chamado Rumo ao Céu.
esse livro Rumo ao Céu, do Padre Quentenich, ele é um livro de oração. Ele consta, né? Como tem o Diário de Santa Teresinha. Esse aqui não é um diário, mas é um livro que a gente considera de cabeceira para nós que somos de Aliança de Amor, né? Dentro do movimento, e qualquer pessoa também pode adquirir. Ele consta, né? Dentro desse livro, são 625 orações que o Padre Quentenich fez no período lá dentro do campo de concentração, como ele escreveu várias outras coisas, mas esse aqui é um compilado das orações. E essa oração, né, da confiança que ele fez, está também dentro desse livro Rumo ao Céu. E é uma oração que nós fazemos, né, nós que temos aliança, que somos do movimento, porque é uma coisa que a gente, é aquilo que vai nos trazer a confiança, como a oração da pequena consagração, né? Que nós fazemos, a nossa renovação de consagração, né, a todo o dia 18, mas nós podemos nos consagrar diariamente à Mãe, entregar nossa vida diariamente à Mãe, porque nós somos de aliança de amor. Então, se nós somos de aliança de amor, né, como qualquer cristão pode se consagrar à Mãe através da oração. Não estou falando da consagração em si, né? A gente entregar nossa vida à Mãe através da oração. Então, nós que somos de aliança, a gente pode estar renovando também essa consagração diariamente. É verdade. E também tem uma personagem aqui também muito importante, que foi a irmã Emily, né? A irmã Emily. A irmã Emily. A irmã Emily, a gente diz que o movimento de Shanstiti é um terreno fértil para santos, né? Nós temos beatos, né? Temos um padre, né? Que hoje ele é beato, porque ele passou também por sacrifícios, ele morreu, né, por Shanstiti, pela igreja, e ele era sacerdote de Shanstiti, né? Temos venerável, no caso a irmã Emily, ela é venerável, né? Também em processo, né, de beatificação. E a irmã Emily, né, também, ela teve uma caminhada de santidade dentro do apostolado de Shanstiti. O que aconteceu? A irmã Emily entregou toda a sua vida, porque ela tinha uma doença grave, né? E ela entregou a vida em capital de graça, em oração, né? Por Shanstiti, a Mãe Rainha, e evangelizando, mesmo na doença, ela evangelizava, né? Então ela tem toda uma vida também de entrega em sacrifício, né? Nós temos vários em processo, né, de avaliação arquidiocesana. Alguns já são servos, outros são veneráveis, e também temos beatos, né? É uma terra fértil. E hoje, Fagner, eu queria até, inclusive, né, só trazer um ponto importante em relação, né, ao jubileu dos 75 anos, que foi agora dia 10 de setembro, porque a campanha ela tem como data, né, iniciada pelo João Pozzobon, no dia 10 de setembro de 1950. E a cada 25 anos, né, a campanha ela faz jubileu. Certo. E coincide com o jubileu, né, da igreja. Isso, jubileu, né, da esperança, né? Exato. E esse jubileu, que o Papa Francisco deu o nome de Esperança, né, dentro da nossa campanha, do movimento de Shanstiti, a gente nós tivemos como missão, né, com a Mãe Peregrina, Missionários da Esperança. Missionários da Esperança. Então, foi a nossa missão, dentro desses últimos 3 anos, desde 2023, nós vamos trabalhando esse jubileu, né, para aumentar a campanha, né, ir para mais locais, né, como o João Pozzobon fazia, a gente também ir para os locais onde ainda não tem, né, uma campanha renovada, né, a gente avaliar os santuários, né, como é que está a caminhada da mãe, ela está caminhando bem, tal local, né, que tem mais dificuldade, que é lá bem distante, né, que pode estar esquecido, e a gente ia, né, então esses 3 anos foram anos bastante frutíferos, né, dentro da campanha, com o jubileu, e que nós tivemos agora dia 10, né, aqui no Aquiraz nós sempre tivemos uma acolhida maravilhosa dos sacerdotes. O Padre Alderi, né, ele nos acolhe plenamente, né, todo dia 18 nós temos a missa, todas as comemorações importantes, porque o nosso movimento ele tem uma característica,
é muito simbólico, ele vai muito nas datas importantes que, né, fez com que o movimento frutificasse, crescesse, né, dentro da igreja. E o Padre Alderi é uma pessoa que nos acolhe plenamente. Então ele faz a nossa aliança de amor, ele faz o envio dos missionários, né? Ele renova a aliança de amor, comemora com a gente, né? A gente agora, no dia 18, comemos um bolinho, comemoramos os 75 anos, né? Ele esteve também com a gente, de uma forma simples, simbólica, mas que representa muito para nós, porque a gente é muito grato a todos os missionários e às famílias que recebem a Mãe Peregrina. Nós não podemos deixar de ser. Por quê? Porque são pessoas que se abrem à entrada da Mãe de Jesus. E nós, como missionários, nós temos essa missão de levar a Mãe às pessoas, de santificar as famílias, de santificar os jovens, os casais. E aí, em Schanstatt, eu queria inclusive trazer também, Fagner, porque é bem amplo, mas para o conhecimento de todos vocês, né, nós já tivemos vários cursos de Aliança de Amor no Aquiraz, e o nosso último, né, que foram quase 30 pessoas, né, dentre eles ministros, né, que recebe a mãe, ou que é missionário, né, a pessoa... o Terço dos Homens, que também é muito forte aqui no Aquiraz, né, que é também... do movimento da Mãe Rainha, né? Então, a gente agregou tudo, a gente se uniu, né, em prol dessa evangelização e fizemos essa aliança de amor. Então, várias pessoas, famílias também podem fazer aliança de amor, ela recebe a mãe, mesmo que não receba, a pessoa tem um desejo, ela é devota da Mãe Rainha. Então, ela pergunta, eu posso fazer aliança de amor? Pode. E ela vai... mesmo ela não recebendo, mas que depois ela pode passar a receber, ela está lá dia 18, ela está fazendo suas orações, ela está seguindo o que pede a aliança de amor, né? Verdade. E dessa aliança de amor, nós agora temos ramos no Aquiraz, né? Que estamos iniciando a caminhada. Porque o Padre Quentes, ele dizia, em Schanstatt há lugar para todos. Então, na caminhada dele, que tem toda a caminhada, quais foram os primeiros ramos que ele abriu, ele começou primeiro com os ramos masculinos, né, que foram os seminaristas, e foi prosseguindo. Então, nós temos, agora aqui no Aquiraz, a Liga Feminina de Schanstatt, né, a Liga de Mães de Schanstatt, que é a Liga de Famílias, certo? Aí temos o Jumas, que é a juventude masculina, e o Jufem, que é a juventude feminina, né? Então, isso muito em Capital de Graça, era um grande desejo que eu tinha de trazer novos ramos, né, aqui para o Aquiraz, principalmente em relação aos jovens, porque a gente vê a necessidade que a igreja tem de evangelizar os jovens, e é um movimento de santificação, de sacramentos, né, de envolver esses jovens para uma caminhada santa. E aí a gente está iniciando, né, esses movimentos que são chamados de ramos, né, dentro de Schanstatt. E dentro desses tem o que é chamado apostólico, que é a campanha e o Terço dos Homens, que são movimentos mais abertos, né, para toda a comunidade. Olha só, que interessante, né? Para você ver como uma grandeza, né, que a Mãe Rainha faz, a Mãe Peregrina faz, né, numa comunidade, né? Então, abrange a todos. Então, você que deseja participar de ser um consagrado ou consagrada Mãe Rainha, como é que faz? Quais são os próximos cursos, Dilene, no qual a gente pode participar e, assim, consequentemente, receber esta graça de ser consagrado? Olha só, nós temos, né, como proposta, né, um novo curso de Aliança de Amor para o início do próximo ano, né, porque nós tivemos nós já temos eventos programados para esse ano, dentro da campanha e do movimento de Schanstatt. Então, para o início do próximo ano, nós já estamos vislumbrando um novo curso de Aliança de Amor. Mas se nesse momento você deseja fazer parte, né, nós temos a coordenadora paroquial da campanha da Mãe Peregrina, que é a Ilana, a equipe de coordenação, a vice-coordenadora, a Valdenúzia, e a secretária Maria Abreu. Então, elas fazem, né, a coordenação da paróquia,
pode procurá-la, como procurar a mim, porque eu resido aqui no Aquiraz, eu tenho o maior prazer de acolher, de conversar, de orientar. Então, você pode tanto ir para esses ramos, se você tem desejo de ser uma mãe que vai caminhar, né, através de um apostolado da Mãe Rainha, crescendo espiritualmente para santificar a sua família, você pode nos procurar e participar da Liga de Mães, né? Se você é uma senhora jovem, né, que não tem filhos, solteira, então você pode ir para a Liga Feminina, né? Aí tem os Jumas e os Jufens. Se você é um jovem, né, e deseja caminhar na igreja, né, seguindo um apostolado, para poder também fazer aliança dentro desse apostolado, porque eles têm uma aliança específica, viu? Então, se você vai seguir na caminhada jovem, você vai fazer uma aliança de amor através do Juma, que é a juventude masculina, e a juventude feminina, que é a Jufem. Tá certo, então. Né? Como também temos a campanha. Se alguém estiver ouvindo em algum local que a mãe não visita e desejar formar, né, as 30 famílias, ser um missionário, pode nos procurar que a gente vai dar toda a orientação e formação. Pronto, você que deseja, né, receber esta graça, você pode deixar aqui os comentários, tá? Deixa teu nome, teu contato, ou até mesmo entre em contato com a gente aqui mesmo, né, nas redes sociais da paróquia de Aquiraz, também aqui, né, na descrição aqui do YouTube, tá? Então é isso. Dilene, agradecemos de coração a tua vinda. Que pena que está terminando, né, este momento da nossa conversa. Você está convidada para vir mais vezes, para falar também do apostolado, da oração, né, do qual também você faz parte. Então, assim, nosso intuito é o quê? Levar o que há de maravilhoso na igreja, que são testemunhos, que são graças, e você é prova viva disso, né? E, assim, para encerrarmos, a gente vai fazer a oração, mas antes eu queria que você pudesse deixar uma mensagem. Então, também pode ser o testemunho de vida, né? Sim. Com relação, né, à graça que você está alcançando, né? Né, de vencer aí a essa enfermidade diante desta missão que assim a Mãe Rainha te confiou, né? Que é levar ela para os lares. Depois, em uma outra oportunidade, porque o chance de campanha são muitas coisas que a gente tem para falar e pode escolher um tema específico e vir falar. Mas, assim, hoje eu gostaria de deixar uma grande mensagem para todos vocês. Dentro do apostolado da Mãe Rainha, eu busco a evangelização, a santificação da minha família, mas também a minha vida, né? Porque a gente tem a nossa vida também particular. Claro. E, assim, um dos testemunhos que eu posso trazer, que não é o primeiro, eu já alcancei grandes graças com a Mãe Rainha. Eu tenho uma aliança por carta branca, que é dentro do movimento a gente tem, e vai até o Scription, né, que são consagrações mais avançadas, né, de como a gente vai servir dentro do movimento. E minha consagração por carta branca, eu entreguei minha vida a Jesus, né, e à Mãe de Deus. Então eu sirvo a eles onde eu estiver. Pode ser na minha casa, no Aquiraz, onde eu estiver, certo? Eu vou estar servindo a eles. E eu passei recentemente, né, com um diagnóstico, que vocês sabem, de um câncer de mama. E isso foi uma queda, um choque na minha vida. Mas eu digo a vocês, o sofrimento, vem o sofrimento, né? Todo o enfrentamento que a gente tem que passar através da enfermidade, o tratamento que não é fácil, né? A gente continua em tratamento, mas hoje eu estou numa nova fase, né? Eu já passei por essas fases mais difíceis e vou continuar em torno de 5 a 8 anos ainda. Mas o que mais me fez ter vigor, né? Porque eu sou um testemunho de graças através da Mãe Rainha e o Padre Quentenes, porque ele é meu pai espiritual. E todos os dias, nas minhas dores, nos meus desertos, no meu sofrimento, eu não quero me emocionar, mas a gente não consegue, né?
diante de tudo isso, eu sempre olho, né, com muita esperança, sempre acreditando na minha cura. E hoje eu estou devagarinho voltando, né, à igreja, assistir às minhas missas, né, junto com todo mundo. E assim, é uma força que a gente não sabe de onde vem. A gente diz assim, de onde é que está vindo tudo isso? Mas ao mesmo tempo a gente sabe de onde vem. Claro. É da mãe de Jesus. Claro. Porque ela estava em pé diante da cruz. Isso. Né? Então nós precisamos também pensar nisso. São provações que nós passamos, mas que nós crescemos espiritualmente como ser humano, como família, como igreja. E eu digo a você, meu querido ouvinte, né? Entregue sua vida, seus sacrifícios em capital de graças e tudo muito mais Deus fará. Porque um servo de Deus jamais perecerá. Verdade, muito bom. Graças a Deus. E como dizia Padre Quentin, né, ele dizia assim, tudo a mãe providenciará. Tudo a mãe cuidará. Né? Tudo a mãe cuidará perfeitamente. Tudo a mãe cuidará perfeitamente. Então, eu sabendo disso, eu tinha muito mais que realmente me entregar. Né? Isso mesmo, muito bem. Chegamos ao finalmente, né, aqui do nosso Tamo Junto em Cristo. Recebemos hoje Dilene Façanha, ela que veio contar aqui, né, o que é o movimento, a campanha da Mãe Rainha pelo mundo e aqui no Brasil e especificamente aqui na nossa paróquia. Né? Muito obrigado, Dilene, tá? Tempos que a gente não se via, né? E desde já que essa mensagem, que este seu testemunho, essa sua força se prolongue, tá? Estamos em oração, para você ter ideia, a força da oração é muito forte, muito poderosa. E quando a gente faz mesmo para os nossos amigos, os nossos irmãos, né? Para quem for, né? Chega e a gente, com certeza, a gente absorve, a gente sente, né? Aquele amor, aquele carinho das orações nos quais uns devem fazer pelos outros. E a nossa igreja é assim, né? Que uns rezem pelos outros. E para finalizar, vamos rezar juntos a oração da confiança, né? Para que nós possamos ter essa confiança cada dia na nossa missão na igreja, a obediência, a perseverança, tá? Acima de tudo a humildade. Tá? Nós que somos leigos e leigas, nós que estamos à frente de movimentos da igreja, nós precisamos muito disso. É o combustível para nós, é a oração. Então, desde já, né? Wagner, vamos fazer a oração, mas antes disso eu queria falar aqui de um sacerdote que eu não citei, que foi o padre João Farias. Ah, sim. Na pandemia, eu já era coordenadora paroquial nessa época. Eu vou dar aqui só esse pequeno relato rapidinho. E todo dia 18 eu tinha como missão de fazer a renovação da aliança e não tinha missa. Só que o padre João fazia todo dia 18 missa lá na Capela da Misericórdia. Isso. Então nós íamos para lá, você lembra, Fábio? Todo dia 18, durante a pandemia, nós não deixamos de fazer a nossa aliança. E aquilo que era transmitido através das redes sociais ia para casa de cada missionário. Eu passava o link para assistir e só a gente ali dentro daquela Capela da Misericórdia, era o padre João Farias, a Conceição, o Fagner e eu. E a gente fazia ali aquele momento, todo mundo com muito cuidado, mas chegava até a casa das pessoas. A gente enviava um link, né? Eu me lembro muito bem que as filhas abriam, colocavam no YouTube, colocavam na televisão, o que pudesse elas faziam para que as pessoas que são, né, que recebiam a mãe, fizessem essa renovação. Mas para você ver como o apostolado, ele traz formas para que a gente chegue àquilo que a gente se coloca a fazer pela igreja. E eu também queria agradecer demais a pessoa do Fagner, né? Essa campanha que eles estão fazendo de evangelização, isso é muito importante. Tentem participar, colaborar com esse momento, que é uma oportunidade muito grande, né? Nós evangelizarmos através das redes sociais, né? Levando aquilo que é bom.
Então eu só tenho a agradecer a confiança depositada em minha pessoa, Fagner, a todos vocês. Eu peço que a Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Xanxerê, que é o verdadeiro nome dela, né, que depois a gente pode especificar o que é esse nome todo, né, porque não é só Mãe Rainha. Abençoe a todos vocês. Assim seja, minha irmã. Então, rezemos, né? Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. Amém. Muito bem, gente. Obrigado por cada um de vocês estar aqui conosco. E é isso, né? Propaguem, compartilhem este momento de evangelização, né? Na sua família, na sua casa, na sua igreja. Então, vamos rezar uma Ave Maria. Pedir à mãezinha que sempre esteja conosco, mas acima de tudo a gente sempre tem que estar com ela, sempre, a cada momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, um forte abraço, muito obrigado e tamo junto em Cristo. Tchau, gente, valeu. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquirás Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 987 76 2600. Wyden Polo EAD Parque da Prainha. Inscreva-se já. 85 992 81 6640. Barraca do Louro. Praia do Japão. Prainha. Aquirás. 85 988 96 27 93. E Rádio Sol Leste FM 104,9.